Boa noite, irmãos e visitantes. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para louvar e exaltar e agradecer o nome dele, né? Estamos aqui também inaugurando essa cobertura nova, cujo é o primeiro culto aqui fora, ao ar livre. Esse ar-condicionado também aqui muito bom, que é natural, né? Não tem nenhuma bactéria. Então, graças a Deus por isso. E vamos começar mais um culto, né? Vamos começar orando. Queria nesse momento chamar a irmã Nilene, se ela pudesse orar, por favor. Oremos. Querido Deus, Pai, nós te adoramos, Senhor, por estarmos aqui, por poder compartilhar, Senhor, esse momento livre, Senhor, para te adorar, e que nós possamos, Senhor, receber cada mensagem que venha ser passada aqui, e levamos em nossos corações e que possamos transmiti-la, Senhor, aqueles que ainda não conhecem, que nós possamos fazer a diferença na vida de cada irmão. Que os que puderam chegar até aqui, Senhor, que possas abençoar, os mesmos que estão aqui não possam sair da mesma forma que entraram, Senhor. E aqueles que ainda não conseguiram chegar, que o Senhor possa estar abençoando também, que o caminho seja um caminho saudável, que o Senhor possa estar abençoando e protegendo de todo mundo. Abençoa aqueles que não puderam, Pai, vir lá, mas que de alguma forma possa ouvir a Tua palavra através de outros meios, e que o Senhor esteja sempre do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, dando saúde, Senhor, para que possamos sempre estar assim, Pai, reunidos em Teu nome. Que oramos por hoje, por esse culto, que o Senhor possa estar abençoando, cuidando de cada um de nós, e que nós possamos voltar para casa com a esperança, Senhor, de que um dia nós estaremos em Teu lar, junto contigo, andando em Tuas ruas de luz, Senhor. Abençoa nossa noite, semana que está se iniciando. Eu agradeço por tudo, Deus. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Somos gratos a Deus, uma um dia de vida que Ele nos concede, né? Pelo ar, pela saúde. E uma forma de agradecer isso é cantando, né? Então as irmãs vão cantar ao Senhor. Boa noite. Vamos ficar em pé, começar esta noite louvando ao nosso Deus, agradecendo a Ele pelas bênçãos. Estamos reunidos aqui para louvá-lo.
cantar. Eu vou até afastar o microfone, porque eu fico agoniado quando eu não consigo ver a igreja cantar. Então, eu diria até para as meninas também. A gente vir aqui, mas a gente vamos cantar junto. Só tem uma caixinha que está do meu lado aqui, eu não ouço nada daí. Dando continuidade, o irmão Daniel vai fazer uma leitura. Podem sentar, por favor. No livro de João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Boa noite. João 3, 16 ao 21. Evangelho segundo João 3:16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Aqui não diz se foi pouco ou muito, foi de tal maneira, é uma maneira inexplicável, né? A gente pode amar o nosso cônjuge, nosso filho, nosso irmão, nosso pai, mas não é igual a essa maneira que Deus amou, de tal maneira, né? Deus Ele sempre foi, é e será Deus, né? Vamos agora dar uma oportunidade em mais uns louvores. Todos irão se prostrar diante do Senhor, confessar que Ele é o Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo já fala isso. Filipenses, todo joelho irá se dobrar e toda língua vai confessar. Até aqueles que se acham reis. Apenas
Podem sentar. Agora nós vamos ter um momento missionário com a irmã Letícia. Boa noite, irmãos. Estreando, né? Que momento especial. Ainda não está finalizado, né? A gente já está no caminho. Hoje o momento missionário era para ter sido feito semana passada, mas a gente deixou para esse fim de semana, porque semana passada nós estávamos nas festividades da Páscoa, né? E essa semana a gente trouxe nossa última missionária, né? Que é a igreja apoia. Nós apoiamos 3 missionários e a gente está vendo, né, ao longo desse tempo. Nós já vimos missionário Milton e Nereide, né, que vieram inclusive aqui, foi um momento muito especial. Missionário Ronaldo e família. E hoje a gente vai ver também Kátia e família. E é interessante que Kátia, ela é uma missionária que esteve muitos anos em campo com seu esposo, que já está na glória. E em um acidente de trânsito, o seu esposo veio a falecer, a família toda estava, menos uma das filhas não estava no carro, né? E seu esposo veio a falecer naquele acidente, né? E foi uma situação muito difícil, né? Para todos que estavam envolvidos. E depois, a gente pensou, o que é que vai ser a missionária Kátia, né? O que é que ela vai, como será agora o ministério dela? Porque ela foi chamada para estar na obra, né? E ela foi, eu acho que pode passar também. Ela trabalhava já pela Missão Novas Tribos, na tribo chamada Machacali, que ficava em torno do interior de Goiás. E depois do falecimento do seu esposo, ela foi chamada para atuar na Missão Novas Tribos, que era essa missão que apoiava ela. Ao invés de estar no campo, ela está agora na sede, né? Ela foi trazida para a sede que fica em Anápolis. E lá a atuação dela é na região leste do país. Eles separaram as Missão Novas Tribos em 2 regiões, a região leste do país e a região oeste. Então, um lado fica do leste e outro do oeste, né? Então, ela é responsável pela atuação dela nessa interação com os missionários da região leste, né? E é interessante que ela trabalha nessa parte de arquivamento de arquivo, mas também na parte de vocabulário, que ela
teve um embasamento também, né, para dar apoio. Ela não dá a aula, né, em si, mas ela dá apoio, dizer, ó, o missionário está precisando disso. Então ela trabalha nessa parte. E principalmente na secretaria, com o que ela chama de, eu acho que é consultores, que são essas pessoas que vão direto com o missionário. Então ela intermedia, né? Intermedia. Aí ela faz esse trabalho atualmente lá na Missão Nova Chile, que é muito importante também, né? Essa ligação que o missionário tem e que é com ela também lá em Anápolis. Então ela trabalha um pouco nisso, nessa parte de secretaria e contato com os missionários, saber se eles estão bem, como é que eles estão, se precisam de alguma coisa. E ela fez alguns pedidos de oração quando nós perguntamos. Eu disse que não pôde estar aqui. Ela perguntou, entrou em contato com a missionária Kátia e ela pediu para que nós orássemos por 4 pedidos específicos, né? Ela comentou. Uma foi a cirurgia no ombro direito. Ela vinha sentindo algumas dores e foi constatado que ela vai precisar fazer uma cirurgia no ombro direito. Então, que nós estejamos orando, né? Por ela, por esse momento, ela ainda não sabe quando será, mas ela ainda sente muitas dores e que os médicos dizem que só serão amenizadas com essa cirurgia, né? Que nós estejamos em oração por isso. Outra coisa é o sustento financeiro, né? Que nós estamos no apoio de oração, mas também financeiramente, né? Nós continuemos pensando em ajudá-la, né? Em estarmos nos comprometendo com isso, né? Um outro ponto é a sabedoria no ministério, porque ela lida com muitos missionários. Então, alguns estão passando por algum momento, outros um momento bom, outros um momento péssimo, às vezes na missão, de desânimo. E isso afeta muito ela, às vezes, né? A filha dela, inclusive, trabalha nessa área de psicologia, não no ministério agora, já trabalhou, mas ela dá esse apoio também, né? Nessa parte de ter sabedoria no ministério, né? De lidar com essas situações que às vezes não está no controle dela, mas ela tem que lidar, né? E também pelo casamento da filha, uma das filhas mais novas dela, uma das gêmeas, que vai casar. E está orando, né? É um momento muito especial, ela disse, mas ao mesmo tempo é um cordão umbilical que está sendo cortado um pouco, né? Então que a gente possa estar orando por ela nesse momento, né? Eu vou orar, peço que os irmãos estejam em espírito de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em tua casa, rendo graças ao teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor moveu os nossos corações e nos trouxeste até aqui, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui, por motivos de saúde também, Senhor, esteja protegendo, livrando-os e guardando-os de todo mal, Senhor. E peço, Senhor, para que traga mais pessoas aqui, Senhor. Que nós possamos, Senhor, agir, Senhor, como missionários, nós possamos querer falar mais do teu amor, Senhor. Em especial, Senhor, te peço, Senhor, por missionária Kátia, também sua família, Senhor, que por tantos anos esteve no ministério junto a uma tribo indígena, Senhor, e que isso fortaleceu muito ela e nos abençoou ricamente, Senhor, com seu testemunho. Mas agora, Senhor, te pedimos também, nesse momento que ela está, que o Senhor continue dando força a ela, vigor, Senhor, nesse momento. Também sua saúde, nessa questão das suas cirurgias, Senhor. O Senhor esteja, Senhor, abrindo as portas certas para que essa cirurgia seja feita no tempo certo, Senhor. Que se for da tua vontade, essas dores que a afligem passem e que ela possa, Senhor, estar bem de saúde, Senhor. E pedimos também, Senhor, por também de saúde psicológica, às vezes emocional, Senhor, no seu trabalho, que muitas vezes sobrecarrega ela e ela às vezes pede sabedoria, Senhor. E o Senhor esteja dando sabedoria a ela para lidar com as suas situações, de estar lidando com missionários também, Senhor, dando apoio, sabendo falar as palavras certas vindas do Senhor. Também te pedimos, Senhor, pela sua filha Sara, também o seu futuro esposo, que o Senhor esteja abençoando ele, Senhor, colocando essa família no teu altar, abençoando também, Senhor, o sustento dele, Senhor. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando aqui, agora vamos passar para o momento da celebração da ceia do Senhor. E após isso, o pastor também já pode ficar pregação.
Sou grato a Deus por esse momento aqui, mais uma vez estar aqui à frente. E Mateus? Obrigado, Mateus. Bom, nós sabemos que o Senhor Jesus, quando estava no ministério dele visível aqui na terra, deixou essa cerimônia especialmente para os seus discípulos, de modo a que eles nunca esquecessem o sacrifício que foi feito por eles lá na cruz, e também o simbolismo disso tudo. E não à toa ele deixou elementos que pudessem representar o que aconteceu, né? O sofrimento na carne, as dores, o desprezo, os açoites e também o próprio sangue derramado, que, segundo ele, né, deixou bem claro, representava realmente uma nova aliança, não mais por meio de sangue de animais, mas por meio do sangue do próprio Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11 traz um ensinamento bem completo sobre isso, e o apóstolo Paulo lembra que, ainda que sejam elementos simples, bem conhecidos de todos, mas eles têm um significado importante para todos nós, e eles devem ser levados em conta e utilizados com bastante reverência e temor. E uma das coisas que ele coloca lá é que a igreja estava sofrendo algumas coisas, os irmãos estavam sofrendo algumas coisas em virtude justamente de não ter o discernimento adequado do corpo de Cristo, e estarem tratando os irmãos com divisão, com superioridade, com uns se achando superiores aos outros, etc. Isso foi bem complicado, e eles estavam padecendo alguns efeitos, algumas consequências dessa atitude errônea. Ainda assim, participavam de uma ceia que era chamada Ceia do Senhor, né? E o Senhor não aceita esse tipo de coisa, essa divisão dentro do corpo dele, né? Essas intrigas, esses problemas todos que havia lá na igreja. Ele procura traçar meios de correção, e, portanto, a ceia deve ser tomada nesse aspecto, nesse contexto, e também sempre lembrando que precisa pedir perdão. Ele disse: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, de modo que ele precisa pedir perdão pelos seus erros quando ele está em contrário à palavra de Deus, né? As instruções relativas ao corpo de Cristo, ao povo de Deus. E os outros elementos, pão e o cálice, o vinho novo, de modo que agora ele está trazendo um novo momento, uma nova aliança para o povo. Eles tinham aquela noção antiga de que o sangue dos animais, que cobria os pecados e tudo mais, era a solução dos pecados dele. Mas agora Jesus disse: o meu sangue agora é a nova aliança que é estabelecida. Ele derrama o sangue, ele que paga o preço, e segundo João, ele não somente cobre o pecado, mas ele tira o pecado. Então, a eficiência absoluta desse sacrifício de Jesus. Então nós vamos dar graças aqui pelo pão. Vou pedir, agora está difícil aqui, né?
Chega, Mateus, por favor. Vamos dar graças e vamos distribuir o pão. Você vai levar isso aqui. Seguir. Se Elinda quiser. Ela vai ter. Tem aqui, tem lá. Falta de fazer a higienização. Por falta de higienização, ninguém vai deixar de. Ok? Então, você consegue? Então nós vamos dar graças aqui pelo pão. Senhor nosso Deus, agradecemos pela tua bondade, agradecemos pelo amor que o Senhor manifestou em nosso favor, pela morte do Senhor Jesus, sacrificial, substituta, e nós somos gratos por tudo isso. Pedimos que o Senhor examine nossos corações e nos ajude a conhecer aquilo que está errado, que o Senhor esteja nos convencendo realmente daquilo que está errado, precisa de correção, e limpa, ó Deus, purifica o teu povo para que andemos em conformidade com a tua palavra, em conformidade com a tua vontade. E agradecemos pelo pão que será distribuído agora, que representa, simboliza o corpo de Cristo, o corpo do Senhor Jesus, que passou por sofrimento, dores, açoites, foi moído, de modo que tudo isso nos beneficia, nos traz virtude, o sacrifício dele, a culpa nossa toda lançada sobre ele. Então nós agradecemos pela sua bondade, a sua graça derramada em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pega o seu pedaço, aguarda um pouquinho e quando a gente...
Então, conforme o texto que nós lemos, ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão, né? Deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, tomamos o pão. Do mesmo modo, ele usou o cálice que representa o sangue dele. Então, vamos dar graças pelo cálice também. Senhor, agradecemos por o grande privilégio de estarmos aqui, o sangue derramado, o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Que o Senhor abençoe o seu povo e jamais esqueçamos do alto preço que foi pago em nosso coração. Em nome de Jesus. Alguém? Conforme o relato do apóstolo Paulo, capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz que, do mesmo modo, ele também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, levamos o cálice. Senhor, agradecemos pela sua bondade, pela sua obra de salvação realizada lá na cruz do Calvário, que alcança os homens que se arrependem, que se convertem ao Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia alcance o teu povo, também as pessoas que estão distantes, que estão em guerra, que estão enfermas, que estão longe do Senhor. Que o Senhor só alcançá-los e usa instrumentos, que somos nós, nas tuas mãos, para alcançar outros para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vou recolher aqui. Salvador.
Muito bem, nós estamos ainda naquela viagem pelo livro de Marcos e nós vamos seguir ainda. Só fazendo uma breve recapitulação aqui do que a gente viu nas últimas semanas. O capítulo 4 do livro de Marcos fala, tem um relato que Marcos traz, de algumas conhecidas parábolas, né? Parábolas, a gente já viu aqui, é um conceito bem prático, que é uma comparação. Ele faz uma comparação de algo, de uma história cotidiana ou de algo bem conhecido, e ele quer trazer um paralelo com algo espiritual. Ele quer trazer um ensino espiritual a partir de uma história conhecida, de um fato ou de um fenômeno conhecido. E ele vai contando algumas coisas. E a gente viu que o grande objetivo traçado aqui nessas parábolas que foram tratadas por Marcos era que Jesus estava mostrando aspectos do reino de Deus. Uma forma de ensinar os discípulos e registrar, documentado hoje para nós, para entendermos o que significa melhor, que é o reino de Deus. Que o conceito corrente naquela época era que o reino de Deus viria por meio do Messias, um homem forte, poderoso, rico e capaz de destronar Roma, expulsar os romanos ali da terra e assumir o comando da nação de Israel, e mais do que isso, também dominar o mundo todo. Seria um reino dominante mesmo no mundo todo. E não deixa de ser isso, não deixa de ser Deus assumindo o controle, e de certa forma ele já assume, né? Nada refoge do seu poder, do seu plano, dos seus desígnios. A natureza é comandada por ele, e a história está sob sua tutela, e as coisas não acontecem à toa, de modo que o reino de Deus já existe independentemente de qualquer coisa. Mas para a visão humana, os judeus esperavam aquele homem que fosse reinar ali, um descendente de Davi, que realmente assumiria o controle ali da nação naquela época. E Jesus praticamente foi porrado ali para ser o rei. Não fez milagres, libertou, curou muita gente, fez um bocado de coisa boa, e as pessoas lá naquela semana ali da Páscoa, né? Acabou, não, usando o que vem em nome do Senhor, bendito seja o que vem em nome do Senhor, vamos botar esse homem como rei, vai estar para Jerusalém agora e ele vai ser o rei, né? Então quiseram colocar Jesus como rei. Só que Jesus foi ensinar para os discípulos que o reino dele era diferente, bem diferente da expectativa alimentada por muitas pessoas, né? E ele diz: o meu reino não é deste mundo. Aí já começa, né? Essa entrevista também foi dada lá a Pilatos, né? Aquele momento em que Jesus estava sendo julgado ali por Pilatos e os demais judeus. E o meu reino é deste mundo. E Jesus foi ensinando aos discípulos ao longo do seu ministério o que seria esse reino de Deus. E ele ensinou por meio de algumas parábolas, e a primeira parábola vai ganhar um copo d'água quem acertar. Qual foi a primeira parábola? Que ele diz: essa aqui é uma das principais, e se você não entender essa, dificilmente você vai entender as outras. Puxa, tá vendo? Tá vendo? Quer que eu jogue água para todo mundo uma vez só, assim? Tá vendo? O pessoal aqui é bom. Então estavam prestando atenção. Normalmente dormem na hora do que eu estou falando, mas nesse dia estavam acordados, né? Então a parábola do semeador é aquela parábola que é a base para a compreensão do reino de Deus. E ele explica bem direitinho o que é o reino de Deus ali, né? E o reino de Deus é como um exército que vem, mata todos os inimigos, e o grande general assume o poder. Foi isso que Jesus disse? Eles
palavra de Deus tem de ser pregada com o objetivo de alcançar os corações que serão transformados de maneira milagrosa, e essa palavra vai transformar essa pessoa e ela vai frutificar. A única maneira de saber que aquela pessoa agora é um súdito de Deus, do reino de Deus, é quando ela realmente frutifica. Porque muitos vão receber a palavra, alguns são endurecidos, não vão dar muito crédito, o inimigo vai tirar. Outros vão receber, vão ficar alegres, vão iniciar, vão ficar contentes, vão se alegrar, mas vão murchar, né? E outros vão ter tanta preocupação com o mundo, com o trabalho, com a família, com os vizinhos, com os negócios, tanta coisa que não vai frutificar. Mas vai ter aqueles que vão frutificar, e eles vão realmente fazer parte desse reino. Ele diz, olha, o reino de Deus é assim. Depois ele contou outra história. Não é para ficar escondido debaixo da mesa. Vocês são luzeiros, precisam ser vistos. Então a gente já abriu aqui, não vai ter parede, não vai ter só tem teto de qualquer jeito, para a gente aparecer. Não pode ficar escondido. O reino de Deus é desse jeito. Isso é uma candeia, precisa ser vistas. O seu comportamento tem que ser visto, as suas boas obras têm que ser vistas, a sua pregação da sua palavra tem que ser vista. Depois ele contou outra história. Qual foi? A semente. Ele diz, olha, você não sabe como acontece. Você fala, você coloca a semente lá, mas você não tem controle. Você bota a semente e você não vai ficar lá o tempo todo. E agora ela descascou, ela apodreceu. Vou abrir de novo aqui a covinha dela para ver se ela... Não, você não sabe, você não tem controle sobre isso. Isso é algo misterioso que Deus que faz esse controle. Então a semente mostra que você não tem poder para fazer esse reino crescer, mas Deus tem o poder. Mas você tem um papel, você tem uma tarefa, que é plantar a semente. Mas o controle lá, o que vai acontecer no coração da pessoa com aquela palavra, não tem controle. Mas ele contou uma outra história que mostra um outro aspecto desse reino, que é que o reino de Deus é como se fosse o menor grão, que era naquela época a mostarda, né? O grão de mostarda. Não é que é o menor grão de todos, mas é que é o menor grão conhecido que era usado para plantação. Pequenininho. E ela cresce, se torna... É uma hortaliça, né? Mas ela é tratada como se fosse uma árvore, tão grande que ela se torna. E ali, como ela se torna uma árvore, uma coisa grande, aí acaba vindo os pássaros. E os pássaros, dentro do contexto nosso, representam o quê? O contexto da primeira parábola, tem que entender a primeira. Se não entender a primeira, não entende essa. Aquele que rouba a boa Vai semente. que rouba a semente. Os pássaros vêm tentar se aninhar, vêm para a sua sombra, vêm receber uma certa proteção, se infiltra e ela está ali, mas o objetivo dos pássaros nesse caso é prejudicar o crescimento do reino. Então são as seitas, né, as doutrinas erradas, as pessoas que se dizem cristãs e não são, que fazem coisas que realmente produzem escândalos que realmente são contrários aos princípios da Bíblia. Então existe um crescimento que Jesus disse que vai ter. Então eles não entenderam naquela época. Eles não tinham ideia do volume de pessoas, da quantidade de pessoas que alcançariam ao longo do tempo. Sentiram um pouquinho disso no dia de Pentecostes, lá quando 3.000 pessoas praticamente ali se juntaram a eles. E depois outras pessoas mais. Mas eles não entendiam, não perceberam naquela época o quão grande seria. Esse crescimento foi tão grande que o próprio império que ameaçou, perseguiu e matou muitos cristãos acabou cedendo a esse cristianismo. De modo que até um tempo os romanos resolveram, no ano 300 e pouco aí, resolveram, não, vamos, tem jeito não, a gente não ganha desse povo não. Vamos adotar como nossa religião, a religião oficial do império. Já pensou? Eles matavam os cristãos, eles perseguiam. Só que naturalmente eles queriam o controle. Tinha várias jogadas estratégicas aí por trás. Mas eles viram que não dava conta de acabar, de exterminar. O reino foi crescendo. O reino é isso. Os corações convertidos se dobrando ao grande rei.
e vivendo a vida digna desse rei. Até o momento em que ele vai realmente manifestar-se visualmente, visivelmente, e esse reino vai ser visivelmente estabelecido aqui na terra. E não deixa de ser essa mistura política, né, dentro das igrejas, uns pássarozinhos querendo mexer e alterar a verdade da palavra, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, dentro desse contexto, a gente vê esse versículo aqui, ó. Naquele dia, Jesus contou várias parábolas acerca do reino, várias histórias. Aí chega no final, sendo já tarde, já no final do dia, já virando a noite, e agora ele resolve sair daquele lugar e dar uma ordem para os discípulos: vamos passar para outra margem. Então, ele agora vai começar a fazer uma outra coisa. Ele não vai só contar histórias, ele já contou algumas histórias que são histórias para serem comparadas com as coisas do reino, e eles poderiam compreender como funciona o reino de Deus. Agora eles vão para um momento mais prático, eles vão viver uma situação, uma experiência que vai servir também de aprendizado relacionado ao reino. O ambiente ali, o contexto ainda é o reino de Deus. Era naquele mesmo dia, segundo Marcos está dizendo aqui, no finalzinho. Olha, Jesus falando um bocado de coisa ali à beira do mar, né? E de repente as pessoas podem, sei lá, os inimigos de Jesus poderiam vir até para prendê-lo ali, né? A estratégia: vamos sair daqui, vamos para o mar e sair para o outro lado. Aqui a gente vai estar protegido. O texto diz que eles saíram, né? Jesus dá a ordem para eles passarem para outra margem, e no decorrer disso aí, essa história, bota mais um versículo ali, só para a gente ver o desenrolar da história aí. Aí eles, despedindo a multidão, então já tem muita gente que estava ouvindo ali, está abaixo, né? Despediram a multidão. Despediram a multidão, né? E levaram Jesus assim como estava, no barco. Jesus estava falando dentro de um barco, certo? E outros barcos o seguiam. Por favor. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Volta aí, por favor, Luiz. A gente tem uma coisa interessante. Marcos, que está contando a história, ele tinha um nível de detalhes que não é apresentado, essa quantidade de detalhes não é apresentada nos relatos de Mateus, capítulo 8, e também Lucas, capítulo 8, que falam do mesmo acontecimento. E ele diz que ele chama a atenção dessa característica que é: outros barcos o seguiam. Não estavam somente os 12 apóstolos juntamente com Jesus. Havia outras pessoas também. Outras pessoas estavam seguindo. Quando viram Jesus saindo da margem lá, quando ele estava ensinando, essas pessoas seguiam. Eu quero trazer aqui a lembrança dos irmãos, naquela, ainda em relação à primeira parábola. Na primeira parábola, a gente viu que, depois que ele conta a história, já é uma história surpreendente. A história em si é uma história comum do semeador, mas o significado dela já é surpresa para eles. Eles não entendiam que o reino de Deus ia ser daquele jeito, mas a história era comum. Mas o que foi que aconteceu depois que Jesus contou a história? Quem lembra desse fato aqui, para ninguém dormir? Jesus contou a parábola, aí depois vieram algumas pessoas. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Naquela leitura eu não tinha visto esse detalhe, mas olhando agora, no início do capítulo, Larissa, por favor, lá no versículo 15, 20, por ali, veja lá. Opa, volta. Aí. Volta aí. Volta. Tá bom. Agora só volta aí. Aí. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Eu posso estar enganado,
Mas não foram nem os 12. A gente chamou a atenção dos outros, né? Naquela época, chamei a atenção dos 12. Mas lembro de novo, que eu estava lendo de novo. Eu vi que não foram os 12 que foram atrás dele, foram os outros. Os que estavam lá com os 12. Esses queriam ouvir mais, queriam entender, compreender a parábola. Naturalmente que Jesus, tem textos aí que demonstram que Jesus sempre pegava os 12 e explicava. E depois esses 12 teriam de explicar isso para todo mundo depois, no momento oportuno, né? Porque ele diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. O que recebe lá no escondido, ele vai ter que revelar para o mundo todo. Esses discípulos receberam essa tarefa, mas no momento oportuno. Mas aqui havia pessoas bem interessadas no que Jesus dizia. As multidões havia, mas havia alguns especificamente desejosos, interessados em compreender, em ouvir a palavra de Deus, e procuraram. Eles acompanhavam os 12. Né? E voltando lá para aquele nosso texto, o que é que vocês acham agora? Esses barquinhos estavam cheios das multidões ou estava com esse grupo aí dos interessados? Os interessados, certamente. E acredito até que dentro de um desses barquinhos estava um tal de Matias, estava um tal de José, que lá na frente, eles não foram testemunhas? Um dos requisitos não era que eles tivessem sido testemunhas dos fatos todos com Jesus? Então tinha os 12 que estavam lá com Jesus, mas havia os outros que acompanhavam e que também eram tão testemunhas quanto os 12. Naturalmente, em alguns momentos Jesus só reuniu os 12, ou até 3, dependendo da situação. Mas a gente vê que havia outros que também, não, a gente não vai deixar isso não, a gente quer estar perto dele. Aí pega e barco, encheram os barquinhos lá, as multidões foram despedidas, não havia um grupo da multidão que estava interessado em outras coisas, talvez ainda meio despretensiosa ali, ouvindo, curiosa, mas não tiveram o mesmo interesse, não foram despertadas da mesma forma e não abriram mão do seu conforto de tal maneira que disseram, não, ele não vai dormir agora, mas a gente também não vai não, a gente vai entrar nos barquinhos, vai com ele para onde ele for, a gente vai. Então o descanso, eles abriram mão do descanso e foram para o barco à noite, nos barquinhos dele, e seguiram Jesus, juntamente com os 12. Na sequência, aí aconteceu um temporal, isso no Mar da Galileia. Tudo isso aconteceu lá no norte, no Mar da Galileia. E aí a situação não foi das melhores, né? As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então as ondas vêm, bate no barco, vem por cima. O relato de Lucas e o relato de Mateus diz que as ondas iam por cima, cobriam, batizavam mesmo o barco e o navio, o barco lá estava indo, afundando. E você sabe que a água é um grande aliado dos navios, mas também é um grande inimigo dos navios. Né? Enquanto ele está flutuando lá, a água é um grande aliado, é a água que sustenta o navio embaixo. Do mesmo modo, se a água vier por cima, aí já não é mais um aliado, já se torna um inimigo. Então se enche de água, é por isso que alguns barquinhos tem que ter um copinho, uma latinha lá, para ir ficar tirando, né, a água lá, alguma coisa assim. Os navios modernos têm maneira de esgotar aquilo ali, né? Entra e drena para fora. Se cair no porão, hoje os navios modernos têm maneiras de bombear isso, etc. Né? Mas não é uma coisa muito saudável, não é uma coisa muito boa. O navio receber água por cima. A água é para ficar por baixo. O projeto foi esse, não foi projetado, não é submarino, né? Os barquinhos já estavam assim. E enchendo-se d'água significava um risco altíssimo de ir a pique, né? De afundar. Agora, Jesus estava na popa. A popa é a parte de trás do navio, do barco, certo? A parte de trás do barco. Dormindo sobre o travesseiro. Outro detalhe que ele chama atenção, Marcos, e que isso é uma indicação de que alguém prestou atenção nisso para relatar para Marcos. Ele tinha um travesseiro. Não é que Jesus andava no meio do lugar pregando com um travesseiro na mão e anda para onde vai com o seu travesseiro de estimação. Não era isso. Ele aproveitou o barco, tinha lá alguma almofada
que o pessoa do barco usava lá para sentar o timoneiro, alguma coisa assim, a desconfiança é essa. E ele simplesmente estava lá dormindo, né? Ele estava dormindo. E agora o que acontece é que os discípulos despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos. Agora esse barco aqui, especificamente, que está em foco. Os outros barquinhos, onde é que estão? Não. Ou já afundaram, né? Marcos nos preocupa agora aqui com eles. O que importa agora é esse barco onde estão os discípulos, né? Os outros estão lá, pegando o mesmo temporal, sofrendo do mesmo jeito, só que não tinha Jesus perto, né? Colado dentro do barco. Esse tinha. Agora, esses homens acostumavam andar viver naquela região ali, naquele mar. Eles pescavam, eram a maioria pescadores, né? Eles conheciam aquele mar. E certamente eles sabiam da história do Mar da Galileia, que existe realmente essa possibilidade de pegar algumas tempestades. Pela própria característica lá, geográfica do Mar da Galileia, ele permite que haja uma ventania, porque você tem o Mar Mediterrâneo, fica de um lado oeste, né? Se vocês olharem para cá, para lá tem o Mar Mediterrâneo, e aqui está o Mar da Galileia. Você tem terra nesse caminho, você tem o Mar da Galileia, e você tem montes aqui nessa região leste do mar, o mar daqui, na região leste tem algumas montanhas. Esse mar ele fica muito baixo, 200 metros abaixo do nível lá do Mar Mediterrâneo. Se o Mar Mediterrâneo avançar, ele vai transbordar aqui dentro, né? Ficar bem baixo. E as montanhas aqui que cercavam o Mar da Galileia tinha alguns corredores, umas espécies de corredores, né? Entre uma montanha e outra você tinha um corredor, que dependendo como é uma região bem norte, lá no norte, e no norte tende a ser mais quente ou mais frio do que aqui no Equador, bem frio. Então os montes tinham aqueles picos, aquelas pontas congeladas, e às vezes havia, quando aquecia, derretia aquele gelo lá, então você tinha ar quente subindo, ar frio descendo, então tinha essa troca, e às vezes isso aí gerava uma corrente de ar muito forte aqui, vindo dessa região aqui do leste, descendo para o mar, e aí quando esse vento batia, porque a tempestade é isso, né? O mar é isso. Ou ela num problema na terra, lá no fundo, quando ela desloca um pouquinho o desnível, 1 centímetro de deslocar gera uma onda muito forte. Ou então ela é provocada por um vento muito forte, e esse vento vai causar essas ondas. E essas ondas chegaram a ponto de vir por cima do barco, jogando água dentro, e aí o risco era grande. Esses homens conheciam, trabalhavam com todo cuidado, eram pescadores experientes, mas nessa situação específica eles estavam enfrentando uma situação extrema que talvez eles nunca enfrentaram. Então Jesus deixou isso acontecer de uma forma extrema, de modo que eles estavam vendo que não tinham mais esperança. Outras vezes eles enfrentaram essas coisas, era conhecido isso, esse fenômeno era conhecido por lá. Mas agora, eles nunca pereceram, né? Estavam vivos lá no barco, né? Mas dessa vez, eles acharam que realmente não ia ter escapatória. Então foi diferente essa tempestade. Foi muito forte. E ali, eles chamam a atenção de Jesus. Né? Chamam a atenção de Jesus. Por favor, volta aqui. Eles chamam a atenção de Jesus. Jesus estava lá na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Isso aí é um detalhe que eu chamei a atenção, porque isso dá uma indicação da veracidade do relato também. Detalhes assim. E eles foram despertar Jesus, e no certo sentido aqui, ele está reclamando com Jesus. Você não se importa não com a gente? O senhor não está percebendo que a gente está numa situação difícil aqui? O senhor vai continuar dormindo aí? Olha só, isso é uma certa crítica para Jesus, né? Contra Jesus. E eles ainda chamam Jesus de mestre. Por quê? Jesus acabou de ensinar milhões de coisas para eles, né? Essas parábolas aí que a gente citou aqui foram palavras que Marcos selecionou. Muitas coisas Jesus ensinou, mas essas foram selecionadas. Mestre, realmente Jesus ensinou, mas passou o dia todo fazendo isso. O dia todo foi ensinando, saindo de um canto todo, ensinando ali naquela região do mar. E de repente agora ele chega para dentro de um barco e o camarada era humano também.
ainda que fosse Deus, ainda que fosse divino, as provas são inúmeras, mas ele era humano, estava lá, cansado, exausto, né? Fez tanta coisa e ainda assim é cobrado por mais coisas, né? Ainda por cima ele é cobrado por mais coisas. Além do mais, o que pode estar na cabeça desses homens? Foi o Senhor que chamou a gente? O que foi que aconteceu no deserto? Você tirou a gente lá do Egito para também fazer a gente morrer aqui? Olha só o comportamento deles, como é bem semelhante aos judeus, as gerações antigas deles, né? Você não tirou a gente lá do Egito, que estava bem, entre aspas, né? E vai para morrer aqui no deserto. Aí os discípulos dizem, você tirou, chamou a gente para ser seus discípulos, cada um, chamou para ser apóstolos aí. E agora a gente vai morrer aqui. Você não se importa com isso? Né? Realmente é um negócio complicado, né? Mas Jesus estava ensinando várias coisas para eles. E também esse momento era um momento de ensino, né? De ensino também. Então, além de todo o trabalho durante o dia, à noite, quando vai descansar, ainda pode receber críticas, né? É uma coisa... E até hoje isso acontece, né? No Salmo 44, verso 23, eu vou ler aqui, mas, os judeus, né, nos seus salmos também, eles retratam o que eles pensavam também em alguns momentos, né, de desespero da nação e tudo. Eles despertam, pronto, desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Então traz essa ideia dessa insatisfação, essa insegurança, e essa sensação de abandono de Deus em relação a eles, e aí eles ficam, vamos dizer assim, com aquele drama, né? E chama a atenção de Deus, né? Está dormindo, está vendo a situação, está difícil, né? E realmente eles passaram momentos bem difíceis. Os discípulos agora estavam vivendo momentos difíceis e pode ser que estejam sentindo aquela sensação de abandono e desprezo da parte de Deus e do próprio mestre que estava ensinando tantas coisas, que os chamou, né, para si, para acompanhá-lo e tudo mais, para aprender deles e serem enviados para a pregação. E agora ele está dizendo, puxa, você nem se importa com a gente, está vendo que a gente agora não tem mais jeito, o barco vai afundar mesmo, né? Então, acontece isso. Então, Jesus está lá dormindo e eles despertam Jesus, voltando para lá, agora. Aí Jesus realmente desperta, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma, e emudece, o vento aquietou e fez grande bonança. Então eu tenho duas falas aqui de Jesus. A primeira fala é para a tempestade. Tempestade, diga-se, é o conjunto aí de vento e mar, né? O vento açoitando o mar e fez aquele alvoroço todo e tudo mais. Então começa aí um negócio meio estranho, uma comunicação estranha, né? Eu não vejo, eu sei que muita gente fala com as plantas, né? Não tenho talvez um retorno, não é? Nessa conversa e tal, tudo, né? Então, mas falar com o vento, falar com o mar, eu já passei por tempestade também, já contei aqui aos irmãos, né? Na época que eu era piloto de navio, era assim. De vez em quando tinha um temporal, um negócio assim meio de... As pessoas ficam meio assim preocupadas. Já teve momentos que eu achei que não ia chegar realmente de volta. O navio não era tão grande, o navio dava menos de 200 metros, uma largura não era nem muito grande. Quanto maior, melhor para suportar, né? Mas esse não era tão grande, então era todo mundo enjoado, porque virava assim, a gente vendo o mar aqui, o mar ali, e se segurando, né? Se não se segurar, também pode ter acidente. Então, é difícil. E aí o que é que os marinheiros na época de Jonas fizeram? Eles não falaram com o mar diretamente, nem com o vento. A Bíblia diz lá que eles oravam aos seus deuses, né? Eles acreditavam em muitos deuses, então cada um orava ao seu Deus lá, que eram muitas crenças ali. E aqui a gente vê também que os discípulos não se preocuparam em reclamar com o mar nem com o vento, e nem chamar a atenção do Deus do mar, o Deus do vento, o Deus não sei o quê. Não se preocuparam com isso, até porque eles acreditavam no único Deus. E
E muita gente não acredita, né? Ou vê alguns registros da Bíblia não como um milagre, mas como algo natural, que das leis da natureza, aquela coisa toda, que acabaram acontecendo aquelas coisas, né? Agora, se for olhar todos os relatos bíblicos, seria um excesso de coincidência absurdo para dar certo, no momento certo, uma tempestade ali, e logo após a pessoa falar, ela acalmar e tudo. É muita coincidência junta para a gente aceitar como sendo simplesmente uma coisa natural, né? E também, assim, outros relatos de milagres que aconteceu e que estão associados a outros homens, outras pessoas. Também a gente pode fazer alguns comparativos com os milagres de Jesus, né? Os milagres de Jesus, normalmente a gente não vê ele fazendo coisas para si mesmo, né? Até na oportunidade que ele teve com Satanás, naquele momento da tentação, ele foi tentado a transformar pedra em pão para alimentar a si mesmo, ele estava faminto, e mesmo assim ele não fez. E normalmente os milagres que Jesus fez estão num contexto mais de ajudar as pessoas do que ele mesmo. Não tem registro de algum milagre, algo que ele fez que beneficiou ele de imediato, exceto aquela história da moeda para pagar o imposto, mas não foi nem para ele, né? Foi para pagar o imposto lá e tudo. Então todos os milagres estão assim voltados para os outros, né? Para salvar uma pessoa, para libertar uma pessoa do demônio, para curar uma enfermidade e para alimentar os outros, né? Então sempre os milagres de Jesus estão voltados para ele. É muito estranho você pensar que uma pessoa, que os milagres sejam dessa forma e não sejam verdadeiros, né? Esses registros, né? E outra coisa, ele não fazia os milagres simplesmente para se mostrar. Ele disse, não, venham todos aqui para ver que eu vou fazer o show agora, vocês vão ver aqui agora, chega aqui, você está doente há quantos anos, você está não sei o quê, vem aqui que você vai ver, vou mostrar para todo mundo aqui. Não, Jesus não fazia isso. Muitas vezes o que acontecia? As pessoas, mulher chegava, tocava lá no manto dele e era curada. A pessoa era curada só por tocar em Jesus. Outras vezes as pessoas Jesus era chamado e ele ia na casa da pessoa, chegava lá os 12 discípulos e ele entrava só com 2 discípulos. Aí curava lá uma criança, um servo de um oficial. Pronto, está aqui ele, alimenta ele aí que ele vai tocar a vida dele. Dentro de uma casa, né? Bem reservado. Nunca era simplesmente, em alguns casos, com o propósito certo, com o desígnio certo, ele às vezes fazia coisa porque estava já, como a ressurreição de Lázaro, né? Aquele milagre de trazer Lázaro de volta, e alguns outros, como ele estava reunido dentro de casa, e de repente desce lá no meio de todo mundo, uma pessoa lá, e ele cura naquele momento. Então todos foram testemunhas daquilo ali, mas não era busca para, né? Não era esse o propósito. Então a gente vê Jesus agindo desse jeito. E agora aqui ele estava simplesmente no mar. Cadê a multidão? A multidão estava em terra, foram para casa descansar. Quem estava com ele? Os 12. E mais aqueles que queriam estar com ele, os outros barquinhos, sofrendo. Não tinha como acordar Jesus, porque Jesus estava no outro barco. Se gritasse, Jesus não ia ouvir, porque o mar violento, ninguém ouve mais nada, né? Então, a única solução era que os discípulos acordassem Jesus, né? Então a esperança deles era essa. E Jesus simplesmente dá ordem para o mar. E simplesmente diz, acalma, que emudece. E isso aqui é uma forma mais poética de dizer, porque o mar não é uma pessoa que ouve, nem o vento é algo que ouve. Você está falando com ele batendo papo ali com você, não tem isso. É uma coisa mais poética se a gente comparar com o Salmo 106. Lá tem um relato do que aconteceu, por exemplo, no Êxodo, né, um pedacinho do Êxodo lá. A gente vê no verso 9 desse Salmo,
o seguinte, né, que ele repreendeu também o Mar Vermelho, né? Repreendeu o Mar Vermelho e ele se secou e fez-los passar pelos abismos como por um deserto. A ideia justamente é que Deus tinha esse comando ali sobre o mar e fez o povo passar ali como se fosse um deserto. O mar é molhado, né? Água, né? Ele secou aquilo ali e o povo passou a pés enxutos, né? Pés secos ali. Então é uma linguagem mais poética para demonstrar aí o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha sobre os elementos naturais, sobre a natureza, e nada refugia da sua autoridade, do seu poder, até porque ele mesmo criou todas essas coisas, né? E então mostra exatamente isso aí. Volta para lá, e o versículo está no 39, né? Simplesmente a resposta é que o mar, o vento se aquietou e fez grande bonança. Então agora você vê a resposta do mar, ele simplesmente obedece pela voz dele, mas não que eles ouviram, né? É o poder que ele tem sobre a criação, de tanto fazer surgir como de controlar, manter e alterar o que ele quiser. Então esse é o negócio. Então nós aqui não temos esse poder. Talvez se a gente tivesse essa capacidade, a gente não ia ter muitos problemas em casa, dizendo, aí, água, ferve aí água. Aí ela ia ferver, você botava o seu café, aquela coisa toda, né? Controlar todos esses elementos e tudo mais. Mas não é exatamente isso. Jesus demonstra aqui o poder que ele tem sobre o vento, sobre o mar, sobre qualquer coisa, né? E a gente pode fazer até um comparativo lá com Jonas, né? Naquele momento. Naquele momento ali, foi Jonas que parou o mar, naquela época? Não. Foram os marinheiros que pararam? Não foi. Foi a obediência de Jonas ao juízo de Deus, né? Agora é a hora do juízo de Deus. Vai ter que ir lá para o fundo do mar. E aí a obediência que fez. Então o mar não foi parado por Jonas, nem pelos marinheiros daquela época. Mas Deus parou o mar porque era um juízo contra Jonas que estava sendo feito ali. E agora o mar não tinha mais motivo de ficar daquele jeito. Tinha só de ficar recebendo Jonas lá e o peixe veio lá e engoliu ele. Mas aqui, lá ninguém tomou o comando. Aqui a gente vê o comando de Deus ali. Jesus dando o comando para que o mar se acalmasse. E realmente aquilo que é inesperado aconteceu. O mal venceu. Uma coisa que a gente não espera que aconteça aqui, né? Mas aconteceu exatamente isso aí. Então você vê Jesus calmo, a tempestade lá fazendo todo o alvoroço, e agora Jesus dá a ordem e quem está agora calmo é o mar, né? Faz a inversão pelo grande poder que está nas mãos, na voz, na palavra de Deus, né? E então agora ele fala com o mar e agora Jesus também vai falar com os discípulos. Porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Vocês ouviram, né? Vocês ouviram todos os ensinamentos e vocês ainda não creram. Então mostra aqui a situação de fé daqueles homens que estavam ouvindo, né, aprendendo sobre o reino de Deus, e agora eles queriam, na verdade Jesus quer agora que eles entendam mais do ponto de vista prático, e não só isso, eles precisavam compreender um pouquinho mais sobre a identidade do rei, quem era esse rei, entender melhor quem era esse rei, porque até então eles ouviram, ficaram impressionados com os ensinos, viram milagres, né, natural, a fé estava começando a se fortalecer ali, mas ainda estavam completamente. Vocês estão tímidos, vocês estão tão temerosos, com medo. Qual foi a ordem inicial de Jesus? Partir para o mar. Quem lembra? Pegar o barco. Vamos lá para outra margem. Jesus já disse o destino. O destino não era ficar no meio do mar. O destino era outra margem. Agora, nessa travessia, Jesus não disse que não poderia acontecer nada. Aconteceram coisas na travessia, mas ele disse, o nosso destino é a outra margem. Nós vamos para lá, temos uma missão do outro lado.
Agora, no meio do caminho pode acontecer coisas. E agora foi um teste e uma maneira de eles aprenderem algumas coisas sobre o reino de Deus também. Até agora a fé deles, Jesus já está mostrando aqui que a fé deles ainda não estava completa, não estava madura, estava ainda em crescimento, né? E aí vem a questão, a continuidade aqui, a resposta dos discípulos, né? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Naturalmente que eles sabiam que o mar e o vento não obedeciam a eles, e nem a um outro homem que eles conhecessem, né? Já tinham essa noção, né? E agora veio o temor. Eles estavam com medo até agora de quem? No mar. Do mar. Das ondas. Do mar. Estavam com medo do mar, da ventania, da tempestade. Mas agora, esse temor aqui já mostra que outra coisa. O grande temor dele agora é em relação a esse homem que estava do lado deles. Aquele homem que passou o dia ensinando por meio de parábolas, e parece que eles ainda não captaram bem quem era ele. Não captaram bem quem era esse Jesus. Eles têm algo a mais aqui que a gente está agora, né? Então o temor aqui é algo bem maior. Jesus, em certo momento, não foi exatamente, aí foi um pouco depois, ele diz: olha, não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então existe algo maior do que tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga, todas as ameaças que estão contra os cristãos, contra a igreja e contra as pessoas de uma maneira geral, todos os riscos, os perigos no mundo todo. Existem esses perigos, né? Na verdade, esse perigo do mar, por exemplo, né, só citando como exemplo, ele já nasceu lá a partir do Éden, a partir da queda do homem, né? Quando o homem é criado, ele é criado em harmonia com o restante da criação de Deus. E tudo funcionava bem, os frutos e tudo lá, tudo bonitinho, as árvores, não existiam ameaças, exceto a da desobediência, né? Porque ele já tinha alertado: olha, não faça isso, porque no dia que fizer, vai acontecer tal coisa. Então, havia o risco da desobediência, mas a natureza em si não oferecia risco para ele. Depois que ele caiu, aí veio a palavra de Deus dizendo: maldita é a terra por sua causa. E ela não vai ser tão mansa com você como é até hoje, como foi até hoje. Ela vai produzir coisas que vão lhe prejudicar, que vão dificultar a sua vida. Ele não disse com essas palavras, mas aqui, o mar também não vai ser manso com você. Então antes ele tinha harmonia com tudo, mas depois, então já começa a ter uma desarmonia com a própria natureza, com a própria criação de Deus. Por isso que até hoje, por mais que se tenha tentado ao longo dos anos, ao longo de gerações, governos, organizações, todo tipo de coisa aí que são criadas para proteger o meio ambiente, para tentar harmonizar as situações, mas nunca existe uma paz. Você pode olhar, de anos e anos, desde quando você nasceu, que já tem organizações no mundo todo aí dizendo: não, temos que equilibrar não sei o quê, temos que conter não sei o quê. Todo ano tem uma nova norma, tem as nações se reunindo para conter a emissão de gases nocivos da atmosfera, todo tipo de coisa. E nunca consegue chegar numa harmonia perfeita, porque isso tem origem na queda, e só vai ser resolvido quando essa ordem de coisas for restaurada pelo Senhor, quando vier. Aí vai ser restaurado. Até lá vai ficar essa luta, essa guerra, essa luta do homem contra a natureza, né? E aqui eles vislumbram quem é que tem esse poder de controle das coisas naturais, né? E aqui o objetivo do relato de Marcos, Mateus e Lucas, todos os três trazem essa grande pergunta aí. Mostra aí o poder desse homem que estava com ele, né? Era um homem na sua natureza, tinha sua natureza humana, dormia, cansava, estava lá fatigado, né? Mas
nele estava o poder, uma coisa impressionante que eles nunca viram, não tinham como nem imaginar como é que é isso. Quem é este? Esse aí não é uma criatura normal, não. Tem algo diferente aí que ele dá um comando, fala e as coisas obedecem, as coisas que a gente nem imagina que pode obedecer, né? O mar, tudo mais. Em um determinado momento lá na frente ele diz assim: não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então mostra aí o poder do Pai, né, que Jesus estava dizendo, né, de controlar as coisas e dizer assim: pode acontecer de um passarinho morrer, mas você acredita que se um passarinho cair morto lá, é porque Deus aprovou, autorizou isso, porque faz parte dos desígnios dele, dos propósitos dele ao longo da história? E vou dizer mais: cada cabelo da cabeça de vocês está contado. Nada acontece sem ter o controle, a aprovação, a autorização do Pai. Essas palavras estavam só em palavras. Agora aqui eles estão experimentando na prática. É uma aula prática aqui. Experimento. Quando Jesus só fala: os seus cabelos estão contados, nada vai acontecer com você, não é que nada de mal vai acontecer, mas tudo que acontecer está dentro do propósito de Deus. Vocês estão sob a proteção, a sua alma está sob a proteção, o seu espírito está sob a proteção, o cuidado, a garantia da sustentação de Deus. Pode ser que as tempestades venham, mas não se preocupe, cada cabelo, cada fio está controlado, ou seja, não há nenhum dano, menor ou maior que seja, que ele esteja fora do controle de Deus, que Deus esteja dormindo e não esteja sabendo o que está acontecendo. Não há isso. Não dormita aquele que te guarda. Ele não dorme. Ali foi uma maneira dele mostrar como é que acontece até chegar na outra margem. Pode acontecer esses momentos difíceis, mas ele reclama. Não tenha medo, porque tem alguém, tem uma força maior do que as ameaças do mar. E o mar a gente viu, a gente está juntando as coisas, né? Nos salmos que a gente tem visto aqui nas quartas, né? O mar representava o quê? O tumulto do mar. As nações enfurecidas contra o povo de Deus, né? E também lá no Apocalipse tem isso. Vai ter a fúria do mar contra o povo de Deus. Os povos não aceitam as coisas de Deus, de uma maneira geral. Mas não tenha medo, porque você tem que ter medo daquele que pode fazer perecer o corpo e a alma, o espírito. Eles podem até fazer você morrer, sofrer, ameaçar e tal. Mas Deus pode muito mais do que isso. É a Ele que você deve temer. Então por isso que ele diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele disse: é um temor, um grande temor, que agora se justifica. Aquele temor do mar passou, porque agora chegou a algo que ele deveria respeitar muito mais do que o mar, porque tem o controle sobre o mar. Aí isso aqui é temeroso. Então há essa diferença. Puxa, tanta coisa ruim que pode me acontecer aqui, eu fico preocupado, com medo de acontecer alguma coisa errada comigo, com minha família, não sei o que. Espera aí. Tudo isso aqui pode acontecer porque está sob o controle de Deus. Mas se eu me dispuser com Deus, aí a coisa muda. Aí muda. Né? Aí muda, porque Ele tem o poder sobre todas essas circunstâncias, essa conjuntura toda. Então eu tenho que estar bem com Ele e não simplesmente bem com a conjuntura. Eu tenho que temer a Deus acima de tudo. Então, agora vem um temor muito maior, o aprendizado é esse, um temor muito maior do que qualquer coisa da natureza. E tem mais, ele não disse que ia chegar na outra margem? Acredite. Vai chegar na outra margem? Acredite. Porque sois tímidos. Voltou a dizer isso. Ele não disse que a gente ia para outra margem, a gente vai. Então vai, mas a travessia pode aparecer alguma coisa desagradável. Pode aparecer. Mas a gente viu também que havia os outros. A gente estava esquecendo dos outros já, né? Os outros barquinhos. Os outros barquinhos também estavam lá. E eles foram testemunhas dos ensinos de Jesus. Os barquinhos não, né? As pessoas que estavam no barquinho, né? Talvez os barquinhos também que estavam lá à beira-mar esperando, né? Estavam lá ouvindo, poeticamente falando, né? Os barquinhos estavam ouvindo, mas as pessoas, aqueles discípulos que estavam lá, mesmo não sendo os 12, estavam lá.
Os outros estavam lá, ouvindo, testemunharam aquilo, entraram no barco, estavam olhando Jesus lá no outro barco também. Talvez na curiosidade tenha as bolinhas da festa de ontem. Não tem, irmão. As bolinhas da festa de ontem, só isso. Não sejam filhos. Então, eles certamente nessa travessia lá, talvez ficaram se perguntando: o que será que ele está falando lá para aqueles 12? Então, a gente vai ter que perguntar. Eu ficaria curioso. Quantas vezes a gente não fica curioso com as coisas que Jesus possivelmente tenha falado para alguns daqueles discípulos, que a gente não vê o registro desses homens lá? Não sei por que eles não disseram. O que é que Jesus falou para os dois homens que estavam na estrada de Emaús? Eles não sabem. A gente tem noção, né? Porque o Antigo Testamento está escrito, a gente vai ter que pesquisar. O problema é a preguiça. A gente vai ter que pesquisar para ver o que Jesus teria falado, que ele disse que foi falando desde o Antigo Testamento até chegar naquele momento. Então a gente tem que pesquisar. Só que eu sou preguiçoso. Eu queria saber o que ele disse para os 12. Aí a gente fica com isso. Agora, os 12 estavam lá no barco com Jesus. E os outros, Matias e José, acredito que estavam nesse barquinho mesmo. Aí, o que Jesus está falando para aqueles 12? O que ele está lá ouvindo? Né? O que ele está falando? Aí, só que lá na frente começa o movimento das ondas, né? E o desespero que alcançou os 12 também alcançou aqueles outros. Possivelmente alguns eram pescadores do mesmo jeito, tinham o mesmo conhecimento, as mesmas informações que os 12 tinham, do mar, dos riscos do mar, eram pescadores, mas certamente chegaram à mesma conclusão que eles chegaram, que essa tempestade era diferente de todas as outras, porque do mesmo jeito como o barquinho lá, os 12 estavam afundando, aqueles outros estavam lá no desespero também. Aí agora, de repente, eles também testemunham uma paz impressionante. Ou seja, de um mar muito enfurecido, de repente, o mar bem calminho. Eu já passei num lugar que vocês já ouviram falar, que é conhecido como lugar que some avião, navio, e teve gente que foi em resgate e também desapareceu, né? Mas ainda hoje existem pessoas pesquisando essas coisas, né? Já ouviu falar nesse lugar? Lá perto dos Estados Unidos, né? Triângulo das Bermudas, né? Um lugarzinho que é formado ali, uma área, né? Que é triangular, que eles chamam, né? Porque tem umas ilhas de Bermudas, tem uma área lá da costa e também tem o Caribe ali, aquelas ilhas lá, né? Então é uma região ali, eu passei 2 vezes pelo menos, né? 4. Passei várias vezes. 3? Foi no mínimo 3 e no máximo 5. Eu me lembro muito bem da primeira vez. Na primeira vez, quando eu soube que passaria por esse bendito, aí você acha que eu fiquei tranquilo, foi? Não, fiquei não. Então, pronto, agora eu vou desaparecer, né? Acabou tudo, né? Fiquei logo cismado com esse negócio, né? E de fato, quando a gente passou, o mar não estava bom. Não estava muito animado com os navios. Ele não estava gostando do navio passando por ali. Então o navio passou bons não, né? Maus momentos, né? Alguns maus momentos. Eu fiquei um pouquinho assustado. Como não foi um temporal gigante, eu digo, acho que a gente consegue ultrapassar. E assim a gente passou um tempinho e conseguiu passar pela área, né? Na outra vez, por incrível que pareça, ele estava calmo, bem tranquilo, né? A gente passou, foi uma beleza, assim, bem suave, e até de suspeitar, né? Você vê uma coisa bem suave assim, você diz, rapaz, não tem nada. Qual era a maior preocupação? Só um detalhe técnico aqui daquela época, né? A maior preocupação que a gente tinha lá, nossa, né? A gente olhava de meia hora e registrava pressão, temperatura, aquela coisa, para fornecer para as marinhas do mundo todo aí, para saber o que estava acontecendo naquela região. Só que nesse caso, quando estava passando lá dentro, a gente ficava lá e cá, né?
né? Era lá e como é que tá a pressão e voltava, né? A pressão era de minuto em minuto para ver. Pressão baixa, altíssimo risco. Né? Baixou a pressão, meu amigo, é porque o risco é grande de vir um grande temporal. Então a gente ficava de olho ali, com um olhão desse tamanho, ninguém dormia, era tenso, né? Mas da outra vez foi tranquilo. Isso é muito bom, que coisa maravilhosa, né? Mas ele ficava com suspeita, né? Mas eles testemunharam isso. De repente uma forte, de repente uma bem brando, absolutamente tranquilo. Isso foi estranho também para eles. O que aconteceu? Chegaram na outra margem. O que é que aqueles outros os outros barquinhos fizeram? Deixaram o barquinho amarrado lá e saíram atrás lá do outro, onde estava Jesus. Não resta dúvida. Eu não deixaria nem o barco chegar direito na praia. Sairia correndo. O que foi que aconteceu? Jesus está bem? Me perguntar. Cadê o mestre? Ele está bem? Aí os 12, o que é que vão dizer? Ele, rapaz, o negócio estava ruim, vocês viram. E sabe o que aconteceu? O mestre estava dormindo. Abandonou a gente, não queria saber da gente, queria que a gente morresse. Igual lá na época do deserto, né? Na época de Moisés. Bom, não foi bem desse jeito que ele falou. A gente estava tão desesperado, né? Tão desesperado, e o mestre estava dormindo, a gente foi pedir socorro ali. Estava dormindo naquele tempo, eu não sei como é que ele conseguiu. Mas estava dormindo a gente. E ele repreendeu a gente. E ele falou para o mar, e o mar simplesmente me obedeceu. Como é que pode isso? A gente ficou. E agora sim, aqui, eles não falaram para Jesus, eles estavam comentando uns com os outros sobre quem é esse Jesus aí. Isso não era o carpinteiro? Não era o homem que estava de Nazaré? Ele era um mestre, as pessoas gostavam dele. Tudo bem que ele curou várias pessoas, mas o mar ouvir, tem ouvidos para ouvir, isso foi uma coisa completamente estranha para eles. Então, certamente, isso trouxe uma grande bênção para os outros também. A bênção que está nos cobrindo, né? Nos abençoando, nos trazendo virtude para nós, também tem um reflexo no entorno. Pessoas de nossa volta são abençoadas com aquilo que nós recebemos também da parte do Senhor. O propósito dele foi cumprido. A gente ia chegar na outra margem. Chegou. Não impediu de acontecer isso na viagem, né? Mas a gente percebeu na prática que existe uma força, um poder acima de tudo que a gente possa imaginar. E esse poder está sobre este aí, que tem cara de homem, corpo de homem, se cansa como homem, dorme como homem, mas tem um poder acima de tudo que a gente possa imaginar. Ele tem. Quem é que tinha o poder no Antigo Testamento? Maior do que tudo? Só Deus. Quem controlava o mar? A quem era atribuído o controle do mar? A Deus. Então agora, a pergunta é sobre quem é esse Jesus. Ele tem um poder sobrenatural, ele tem um poder acima dos piores, dos poderes mais fortes que existem, e certamente são poderes que só podem ser vindos da parte de Deus. Então nós temos uma divindade carne e osso aqui conosco. É Deus conosco. É Emmanuel. Então essa era a grande questão que Marcos queria desvendar com os discípulos. O registro de Marcos é para isso, mostrar quem é isso. Esses homens ouviram de Jesus, mas agora precisavam saber quem ele era. E essa prática aí, a aula prática para responder essa pergunta, quem é ele? Então fica essa pergunta lá. E Jesus foi demonstrando pelos ensinos, pelos atos, que ele era, né? Esses homens foram aprendendo, precisavam ter fé, aumentar a fé, ser fortalecidos. Era um grupo pequeno, antes disso, eram 12 e mais os outros, não eram as multidões, eram 12 mais os outros, e esses homens foram fortalecendo sua fé. A igreja continua até os dias de hoje. Também temos uma travessia, nós também estamos atravessando o nosso mar da Galileia. Temos uma margem a alcançar, temos um objetivo a alcançar. Nós
temos uma missão que Deus nos deu até o retorno dele, até o retorno do seu filho, né? Temos uma missão, temos outra mais. Agora pode acontecer coisas no decorrer da travessia para nos fortalecer a fé. Que o Senhor nos fortaleça antes de passar por isso, né? Que a gente não precise passar por situações tão difíceis que a gente possa se desesperar da própria vida, mas que a gente possa ser fortalecido e cumprir o propósito que Ele tem para nós, sem precisar de tanta coisa, de tanto teste, de tanta prova assim, né? Que a gente possa ser fortalecido logo, ter coragem para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos um propósito aqui, temos um propósito de semear semente. Essa estrutura que está aqui tem esse propósito também, para ser mais visível até lá fora, para as pessoas que estão à nossa volta, que passam na rua, para que a gente possa alcançar também. E essa semente possa realmente alcançar esses corações e transformar vidas. Amém? Que a igreja do Senhor possa realmente ser encorajada para compreender o temor maior que é daquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. É esse que nós devemos ter. É o grande, nossa honra, nosso respeito, nosso temor. É isso. Que as coisas que vão acontecer, o que acontecem, o que aconteceu, estão sob o seu controle. Não sob o controle dessas coisas, dessas circunstâncias. É Deus que controla, é o Senhor Jesus que está à nossa frente, no nosso barco. Eu sei que a gente pode pensar numa aplicação como Jesus no barco vai tudo bem, né? Como Jesus no barco vai tudo bem. Mas o objetivo aqui era esse, mostrar que mesmo nas circunstâncias a gente pode ter certeza de que estamos no propósito de Deus e que Ele é maior do que tudo isso. Que a gente possa viver nessa fé. Amém? Amado Deus, agradecemos pela sua palavra, agradecemos o ensino que foi trazido para aqueles discípulos e que nos alcançam hoje, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, aprender a honrar e a atender mais ao Senhor e assim vivermos de modo digno do Senhor, de modo a cumprirmos aquela missão que o Senhor tem para nós. Possamos atravessar bem esse nosso mar da Galileia e alcançar a outra margem para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou passar aqui rapidamente alguns informes antes da gente cantar a música aqui de encerramento. Inicialmente, eu agradecer aqui a Alzira, Tônia e Vanessa, as três irmãs aqui, né? Os meninos pegaram de honra. Só não sei quem é quem aqui, né? Está nessa ordem aqui, de lá para cá, aqui para lá. Alzira, Vanessa e Tônia, né? É Tônia ou é? Tônia mesmo, né? Ok, sejam bem-vindas, né? Deus abençoe vocês e que a palavra do Senhor possa fazê-los crescer cada vez mais. Amém. E a todos nós. Amém. Só um informe aqui, a programação continua, normal, quarta-feira, o culto de oração às 8. E no sábado, que é a programação das crianças à tarde, eu queria fazer aquela reunião administrativa à noite, 19, no final da programação das crianças. Certo? Se a gente puder fazer isso. Não sei se vai dar certo, mas a gente tenta fazer. Sábado à noite, 7 horas. Antes das 8 a gente termina. Certo? Só relatórios. Né? Ok? Fica combinado isso. Graças a Deus, né? Vamos terminar esse nosso momento de adoração ao Senhor, crendo no dono de todas as coisas. Porque não adianta a gente viver uma vida cristã e pessoas tímidas. A gente tem que estar cada dia menos tímido e crendo mais. Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Amém. Vamos crer no nosso Deus. Vamos estar em pé para louvar o Senhor. Mamãe, vem ficar. Tem que aprender. Vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou.
Por isso estou aqui, ouvindo